vamos. Deixa eu logo escrever aqui tudo que precisa para fixar. Acredito que você fica tonta. Fala demais e não toma nem um copinho d'água. Olha, professor Nonato, Nilson entrou aqui também, Anderson, Adeline, Claudinha, Lucas. Vamos lá, estamos voltando. Deixar o pessoal chegar e ela vai continuar aqui falando, tá? Vocês podem mandar as perguntas de vocês, tá bom? Ela vai daqui a pouco responder. Bebe mais aguinha. Então, a parte indígena, né, que eu tava falando pra Claudinha. Então, quando a gente estabeleceu, porque aí agora, né, eu posso mais calma. Pode falar com calma. Quando a gente estabeleceu essa preocupação com o Torém, né, em trabalhar com o Torém e também com a dança da aranha. Na década de 90 eu tive a oportunidade de fazer esse primeiro encontro com os Tremembés. Eu já conheci o trabalho, assim, a partir o Tradição já fazia, né, e tudo mais, mas eu queria muito fazer um contato com eles. E aí, através de um trabalho que a gente fazia na comunidade Quatro Varas, o meu primeiro encontro com a comunidade Tremembé foi na comunidade Quatro Varas, né? Eles vieram para fazer um trabalho lá com o professor Adalberto, e aí eu me mandei para lá. Esse foi o nosso primeiro encontro. E depois, por questões que eu não consigo compreender propriamente, mas eu tenho uma ligação muito grande com as questões indígenas brasileiras e muito, muito propriamente com essa questão, a questão indígena cearense. Então sempre me incomodava essa questão de um recorte, né, que a gente trazia por influência muito grande, né, de como nos anos 80 se colocava sobre os povos indígenas cearenses. Então a minha intenção era buscar que outros elementos de identidade indígena nós teríamos e com as quais a gente pudesse compartilhar. Então, se sabia na época do Torém e do Toré, onde a gente cantava muito propriamente mais o Torém. O Torém teve um registro também nesse que eu falei no movimento folclore brasileiro, que foi feito pela Funarte, né, década de 70. Então, assim também como teve os cocos, a caninha verde, né, o Torém também foi registrado. Então, tudo isso ficou mais fácil, digamos assim, esse contato, né, porque a gente tinha um repertório que dava. Então, eu tinha isso, mas eu queria algo que pudesse, de certa forma, colaborar conosco e continuar colaborando para a gente poder auxiliar também para a escola. Então, a gente gravou na década de 90 uma parte desse repertório do Torém, né? E a partir do disco que a gente gravou para que as escolas também pudessem fazer, nós estabelecemos essa coreografia e também fizemos a Dança da Aranha. A Dança da Aranha, na verdade, a forma como está lá no disco ela tá toda estabelecidazinha, mas na verdade ela é um improviso, ela é feita em baião, mas eu já vi muitas comunidades indígenas fazendo a brincadeira da aranha, porque hoje os povos indígenas estão muito se reforçando, se auxiliando, né? Você vê que vários deles também fazem trechos do Torém, do Toré, compartilham, um vai fazer a roda e o outro já entra, já vai. Então, assim, eles são a própria força, né, dos irmãos, né, dos parentes, como eles costumam chamar. Então, eu percebo
que hoje existe um repertório também que é muito levado, que as comunidades dançam, que as comunidades tocam, e que vem da Jurema, né? E que vem dos pontos de caboclo. Pelo menos eu sinto isso, né? Dos pontos de terreiro. Eu sou uma mulher também de visita e de presença nos terreiros de Umbanda. E os terreiros de Umbanda têm essa presença marcante do caboclo. E aí nós vamos ter um repertório muito grande também, que hoje as comunidades indígenas trabalham, dançam e brincam, e que faz a sua própria gestualidade corporal, ligada muito além do torém, muito além do toré. Então vale a pena muito. Eu acho que hoje nós temos outros elementos estéticos com os quais a gente pode trabalhar. E no Pátria Grande, nós possibilitamos esse trabalho. Eu fiz uma escolha de repertório e dentro desse universo das brincadeiras que as comunidades fazem hoje em termos de corpo, essa coreografia foi estabelecida, foi finalizada pela Cici, mas o universo sonoro eu campeei a partir do canto das crianças curumins, né? E a nossa intenção era possibilitar, era colaborar também para a difusão dessas músicas com as quais você pode trabalhar coisas dançantes nas escolas também, para se reportar a esses povos indígenas como povos hoje, vivos hoje, brigando pelo seu território, muitas vezes sendo injustiçados e tendo necessidade de escolas e tendo necessidade de uma infinidade de coisas, porque nós nunca tivemos muitas conquistas que esses povos tiveram nos últimos tempos, estão totalmente agora sendo ameaçados. Então, há uma necessidade de todos nós, que somos também da cultura popular, estarmos do lado deles nessa luta constante, por essas questões. Além disso, Claudinha, eu sempre, dentro dessa irmã, digamos assim, do que eu sinto dentro do universo indígena do povo dentro da América Latina, estando com nessas oportunidades, desses encontros de vida, eu vejo que as questões são as mesmas. E eu comecei a me aproximar muito também pelo lado do sensível, de como eu me encontro com essa questão musical, né? O Aino, por exemplo, né? De como isso que está na sua música e se reflete no meu corpo e se reflete na forma. O Aino, ele é um gênero musical, mas que é também dançado por essas comunidades andinas e tal. Então essa luta deles é também perpassada por esse repertório, e o Miraíra já tem feito isso muito comumente, tá? Então eu quero me detalhar um pouco mais essa questão dessa abordagem na questão das danças dramáticas, né? Porque como eu falei para vocês, ela foi foi o objeto da minha tese, né? Em como se trabalhar com esse universo, principalmente focando o ator docente, né? Como eles poderiam também utilizar isso nas suas aulas. E a dança dramática, ela oferece um conteúdo plural, né? De uma dramaturgia alicerçada no campo sonoro, né? Alicerçada na música, mas que tem todo um universo de vida representada ou vivida dentro desse contexto. Aí o que é importante levar em consideração é que você não pode, não deveria pelo menos, por exemplo, a representação, a performance que um grupo vai fazer uma montagem de pastoril, né? Vou fazer essa montagem de pastoril baseado nas contribuições sonoras e gestuais de Dona Maria da Ló, por exemplo, né, de Paracuru. Mas aí você vai colocar ali, porque o pastoril, desde a sua constituição primeira, ele permite que você acrescente coisas dentro dele, desde que você as assine e as deixe claro, né? Como várias músicas também que entram para dentro do repertório tradicional, que vem do repertório popular, né? Como homenagens à Nossa Senhora, né? Vários grupos vai mesclando esse universo
de coisas que estão dentro do repertório oral, da música tradicional oral, ancestral, dentro de um repertório popular que ela percebe que aquilo tem identidade, que serve para aquela representação que ela vai fazer. Né? Por exemplo, eu já fiz uma montagem de um alto de Natal, né, para o Miraíra, que eu já tinha experimentado antes lá em Sobral, né, que era o nascimento do filho do carpinteiro, né? Então, na verdade, eu fazia esse pastoril, né? Aí eu também já fiz Ouro, Incenso e Mirra com a assinatura do Marcelo Costa, onde ele pega o pastoril, ele acrescenta textos, né, a partir do conhecimento da história, né, do nascimento de Cristo, e ele criou um espetáculo, uma obra teatral com o nome Ouro, Incenso e Mirra. Ele fez isso para o Grupo Balaio, mas dentro dele ocorria era um pastoril, era um alto de Natal. Então o pastoril, ele tem toda essa montagem ancestral, toda essa figuração ancestral, digamos assim, a espinha dorsal ancestral, e que vai cabendo ali elementos com o qual você vai performatizando o que é da sua obra, do que vai para a cena naquele ano. Então é preciso que as pessoas compreendam esse tipo de trabalho, né? E de que você precisa identificar de onde são os seus elementos fundantes, né? Para você dali você construir, porque quantas músicas de estrela não tem? Por exemplo, dentro do repertório hoje do pastoril, do Grupo Miraíra, tem mil coisas, né? Os elementos ancestrais e os elementos que a gente vai adentrando para compor esse alto de Natal. E lá, quando eu vou começar, eu digo para as pessoas o que é popular que está dentro dele, e o restante, aí eu falo, o pastoril é uma dança tradicional, uma dança dramática tradicional, e que recebe elementos, como todas as danças tradicionais, feita inclusive pelos próprios mestres, que vai recompondo como uma coxa de retalho a cada vez que eles fazem, né? E com isso entram elementos que são ancestrais, que são criados para o momento, ou que são aproveitamentos da vida que os envolve. Então, por exemplo, tem uma música do Pingo de Fortaleza, que ele fez para um trabalho dele, que fazia certa vez, e quando eu ouvi, eu perguntei: Pingo, isso é lindo. Aí eu disse: deixa eu cantar ela dentro do meu pastoril, é uma música da Estrela. Aí ele disse: pode cantar quantas vezes você quiser, Lourdinha. Aí toda a vida eu digo, essa música da Estrela que eu faço é do Pingo de Fortaleza, porque senão daqui um dia as pessoas vão estar cantando e vai ser ancestral, né? Aí, mas cadê? Vou correndo pela estrada, pelos campos da Turquia, protegendo do inimigo o filhinho de Maria. Sou estrela que desguia. Porque na história a estrela sai levando os soldados de Herodes para um outro lado, que estavam perseguindo o menino Jesus, enquanto Maria fugia com o menino, né, para outro caminho. Então ela sai desguiando. Então essa música é linda. E eu incorporei dentro do pastoril. Então, as danças dramáticas, e isso não é uma aberração, não. Isso, dentro do estudo das danças dramáticas brasileiras, você vai perceber, estando convivendo com as comunidades, que a cada vez que ele faz, ele tem os elementos ancestrais fundantes, que foi passado pela oralidade, que chega àquele momento social que ele vive, onde ele acrescenta elementos que lhe afetam o corpo e lhe afetam na área do sensível, e que ele incorpora lá dentro, né? Então, a gente, quando eles fazem isso, pela liberdade de estar com o universo que pertence a eles, e nós que vamos fazer essa performance em cena, devemos dizer para as pessoas o que é ancestral, tradicional, e o que é da nossa criação performática, para ser honesto com quem está lá nos vendo, certo? A gente tem 3 perguntas, então tá. Se a senhora quiser... Quero responder. Tá bom. Anderson fez 2 perguntas aqui. Agora eu tenho que achar... Tá aqui.
O Anderson queria, ele falou assim, queria só que comentasse sobre a importância de cada artista ter essa consciência da história de resistência das comunidades. Cada intérprete, cantor, dançarino, ator deve ter essa referência. Isso. Inclusive, eu vou já para o meu outro item, né? Eu vou abordar muito isso, que eu estou chamando de dança e tensões políticas. O grito que sai pelo corpo, que brinca. O que aprendi com o povo latino e com o povo catalão da Espanha, porque eu vou dar uns exemplos aqui. Então, que esse é o meu caminho atual, por escolha, né? E aí, como há uma identidade dos meninos também nisso, o grupo tem ficado feliz em fazer e eu sou muito grata por isso. Então, há uma necessidade muito do artista. Quando o coreógrafo, no caso das danças tradicionais, pelo menos isso ocorre aqui muito com Mira, quando a gente concebe o espetáculo, a gente faz toda uma apresentação para as criaturas, né, tal. Mas depois as criaturas vão mudando e quem vai chegando depois, muitas vezes não pega o momento inicial em que você faz todo um enunciado de abordagem histórica, geográfica, de contextualização em termos da importância do que aquilo é, até na própria escolha do grupo do que quer falar. Porque no caso brasileiro e no caso latino-americano, a dança ela é muito mais... eu vou me emocionar agora. A dança ela é muito mais do que um corpo só que se movimenta. Ela vai com tudo, né? Ela vai com tudo. Ela é mais que isso, ela pode mais que isso. Então, é preciso que todo mundo entenda. O artista precisa ter essa responsabilidade. Em que sentido? Ele precisa, aquilo que é estimulado por quem vai, com quem está na direção curatorial do espetáculo ou em quem coreografa, precisa ter a ajuda colaborativa do saco de ler, né? Porque muita gente gosta de dançar, mas não gosta de ler. E eu digo sempre que quem dança sem saber o que está fazendo é macaco. E aquele macaquinho que eu tô falando, que a gente, do circo, que é amarrado pela cintura, e olha que se a gente, ele é amarrado pela cintura, porque se a gente solta o bichinho, ele se manda, vai embora. Meus alunos conhecem muito isso, né? Há uma necessidade de cada um saber o que está fazendo. Até para você poder compor, né? O que está sendo sugerido da gestualidade, de tudo aquilo que você está querendo levar em cena, é preciso que você entenda a concepção dos sentidos do que aquilo significa, né? Então, isso que não pode ser só a obrigação de quem é o mentor, ele é uma obrigação do artista que está inserido no grupo. Ele precisa ler também, ele precisa se interessar também, ele precisa querer também. Porque isso é um compromisso das culturas populares. Muita gente está dentro do universo das culturas populares por paixão. Me apaixonei, aquela dança é linda, né? Tem gente que só quer dançar se tiver blusa amarrada aqui com o umbigo de fora. Não tenho nada contra o umbigo de fora, até porque enquanto o meu era lindo, eu também adorava que ele tivesse lá de fora. Não é disso que eu tô falando, não. Eu acho que a gente, né? Não é disso que eu tô falando. Tô dizendo que há uma vida além disso. Dentro do contexto das culturas tradicionais, há um universo de matrizes estéticas apaixonante para você poder estar com elas em cena, né? E que é um universo imenso para poder se coreografar e trabalhar com elas. Então essa responsabilidade é de todos. Tem mais alguma? Tem, mas eu acho que não é melhor a senhora ir continuando, porque senão a senhora perde a linha de raciocínio. Tá, então eu vou agora. E a outra pergunta que o Anderson fez fala sobre o futuro, então acho que é legal pro final. Tá. Então. Pode ir. Tá. Então eu gostaria de falar agora. Inclusive, nós temos um workshop, não é diretamente esse tema, mas passa por isso aqui, né? Então, que é dança e tensões políticas, né? Então, ela nunca foi tão atual, né? Nunca foi tão atual, essas questões, né? Desde 2007, na verdade, desde 2005, né? Eu venho com esse universo
de coisas que me instigam. Então, quando eu começo a trabalhar, né, um espetáculo, eu primeiro tenho o tempo do namoro. O tempo do namoro é quando aquilo explode dentro do que eu gostaria de falar, e aí eu rabisco as primeiras coisas. E aí eu começo a caminhar em busca disso. E aí começa os primeiros pega-pega, né? E depois, somente quando aquilo se torna algo que já teve várias relações comigo, né, é que eu começo. Quando vai para o passo, quando vai para a coreografia, isso já está trabalhado há muito em decisões do que eu quero ver em cena, do que eu não quero ver em cena, né? Então, dentro desse universo de dança e tensões políticas, né, que é o que eu digo, a dança, ele é o grito que sai pelo corpo que brinca. Como eu vejo, por exemplo, quando eu estou no Cariri, e eu vou fazer esse lugar meu lá no Cariri, vendo andando, correndo atrás dos exatos, e estando também em outros lugares, fora do Brasil, inclusive, né? Como eu faço essas ligações, né, de luta, de um povo que teima em continuar dançando para poder continuar existindo, né? Como às vezes não deixa uma pessoa abrir a boca para falar, mas deixa ela dançar e ela consegue, através daquele manifesto, se instalar. Eu estive em Barcelona 3 vezes, né? Eu estive em Barcelona em 82, em 2000 e em 2010. Em todas essas vezes, todos esses anos, eu tive a oportunidade de me encontrar. Não sei se vocês já viram alguma coisa, mas Catalunha era um país livre anteriormente, uma nação, e ela foi tomada, na época das guerras, né, foi tomada à força pelo governo, pelos espanhóis. E ela foi inclusa, né, como sendo Espanha. Mas o povo catalão, eles nunca abandonaram a luta de cada dia. Então, olha, eu estive em 82, 2000 e 2010. Em todos esses momentos eu vi no mesmo lugar uma comunidade se juntando às 10 horas da manhã do domingo, na frente da catedral. Gente, na frente da catedral, eles chegam com a mochilinha nas costas, cada criatura, quem quer, vem com a mochila ou qualquer coisa que venha, e eles fazem uma pequena roda e formam milhares e milhares e milhares de pequenas rodas de agrupamentos amigos. E eles botam aquelas roupas, aquelas coisas no meio, e eles ficam em volta. E eles vão dançar La Sardana. Então, La Sardana, no início, eles chegavam lá em silêncio. E eles botavam o instrumento lá e começavam a tocar em silêncio. Eles não falavam nada. E eles dançavam isso. Eles iam de 10 até meio-dia, até começar a missa, né, do meio-dia. E eles dançavam isso. Eles ainda hoje fazem isso, mas só que em 2010, quando eu estive lá, eles já têm várias conquistas. Por exemplo, eu trouxe para minha casa um livro em catalão, falando sobre cultura popular, né? Agora eu já consegui comprar o dicionário catalão, para facilitar a leitura de alguns livros que eu comprei, que já estava livremente, porque nessa época, em 82, quando eu fui, o idioma era proibido, tudo era proibido, tudo. E hoje eles têm várias conquistas. Mas lá, Sardana, porque o que eles querem é tornar Catalunha livre, como já foram um dia, né? Tornar um país livre, se afastar da Espanha, isso. E então, aquilo me impressionou, né? Como hoje eles já têm todo um aparato, né? Do próprio governo, porque as escolas, né? De Barcelona, né? Por exemplo, eles já, no caso da região de Catalunha, as crianças já estudam espanhol e catalão, então oficialmente. Então, a sardana,
ela, pra mim, ela é mais do que um baile, né? Ela é algo extraordinário daquela gente e que se lança como uma questão identitária e reivindicatória, porque eles proibiram tudo, mas eles não tinham como proibir que aquela comunidade chegasse lá devagarzinho, desse as mãos e fizessem aquele balhado, como ainda acontece hoje, ainda, lá, mesmo horário. Então, eu estando no Juazeiro, é uma coisa que sempre eu achei extraordinário, e também ali na zona do Cariri, né, Crato, Juazeiro e Barbalha, como independente de ter aparato da prefeitura ou não, se for a festa do santo, como aquelas comunidades, com toda a dificuldade que tem, fazem o que podem e o que não podem para ir lá e pagar a sua promessa, que é a de dançar para o santo, agradecendo pela saúde, pelas coisas que tem, ou pedir para isso, né? Eles são sempre gratos a partir disso. Então, quando você vê no meio da rua vários grupos de reizado, né? Se ajoelhar com isso, viva Nossa Senhora, viva Nossa Senhora, com seu manto e filho levanta a coroa, oi, viva Nossa Senhora. Quando vê aqueles homens todos se ajoelharem para depois poder fazer seus passos, suas guerras, suas embaixadas, suas lutas, né? Dono da casa, onde a casa cheira. Então, os sinais de afeto, de singeleza, né? Dono da casa, onde a casa cheira, cheira cravo e rosa, flor de laranjeira. Então, todo o seu balhado, né? Que vai com a singeleza de cumprimentar, de agradecer, de cantar aos santos e tudo mais. Então, você vê naqueles homens e mulheres, independente de ter o aparato ou não, essa força grande do que é muito além de passo e gestualidade, uma força motriz de brigar por si mesmo, de lutar pelas suas coisas e tudo mais. Desde 2005 que eu venho trabalhando com essa questão de levar para a cena, utilizar a dança como uma forma de grito da luta do povo mais simples, né? Então, eu queria, por exemplo, destacar aqui para vocês, né? Por exemplo, as escolhas que a gente fez quando eu fui colocar, por exemplo, essa questão da tensão política que existe na luta pela terra, tanto das comunidades indígenas cearenses, das comunidades indígenas brasileiras e como das comunidades indígenas latino-americanas, né? Quando eu vou fazer essa junção, por exemplo, ó, Ele Pica-Flor, o Canto do Pajé, né? No caso, o Canto do Pajé foi um repertório mais cantado, né? Que eu coloquei. Na verdade, o Canto do Pajé, por si só, já é a utilização de uma lenda utilizada por Villa-Lobos para enfatizar uma história, né, que o encantou também, e aí utilizar Tatiporã, que é das comunidades dos índios guaranis. Então eu pego tudo isso para falar de algo, onde eu boto onde eu junto o tradicional, o popular, e vou falando dessa luta que é para ser uma luta de todos nós que somos também docentes, né? Como é o caso também de Villa-Lobos enquanto músico, né? Quanta coisa Villa-Lobos não deixou para a escola brasileira a partir do que o povo brasileiro sugeria para ele no universo da tradição oral, né? Então, as questões do espetáculo Danças e Tensões Políticas, ele fala da grande briga hoje, que é também nossa, que é essa coisa da luta pela terra, de como nós estamos com questões que se envolvem entre si, que é a questão do meio ambiente, que é a questão do território que se toma, que se deveria ter um dono e do qual se querem negar,
como isso se torna potente nas coisas que a gente pode levar para a cena, né? A questão de como você pode também performar para falar de questões, né? Como é o caso das crianças, né? Como é o caso das crianças que ainda continuam sem ter os direitos, né? Que ainda não conseguiram os direitos a que tem. As crianças que têm um poder aquisitivo, as crianças mais pobres. Quantas crianças nós ainda temos fora da sala de aula sem estudar, né? Quantas crianças nós ainda temos pedinte na rua, né? Então, quantas coisas podem ser dançadas e faladas com o nosso corpo, e pode ser voz, de tanta coisa que o Brasil precisa continuar teimando em falar. E que é a minha escolha, né? Por exemplo, a primeira vez que eu vi Marineira, eu acho que eu tinha o quê? 19, 20 anos. Foi a primeira vez que eu me encontrei com a Marineira, né? E era da capital, né? A Marineira Limenha. Quando eu vi aquilo, quando eu senti aquela música, algo doía muito dentro de mim, né? Na época eu estava convivendo numa feira com muitos latinos, né? A gente tava participando de uma feira de artesanato e, enfim, era uma feira latino-americana de folclore e artesanato. E a gente conversava, passava o dia todo conversando antes dos espetáculos à noite, porque a gente tinha espaço de venda comum. E então, por exemplo, como a exploração a que o povo chileno tinha, a exploração que o povo peruano tinha, né? Como eles eram explorados para poder trabalhar com cobre, né? Como o povo peruano era perseguido. Então, essas questões eram coisas que doíam muito dentro de mim, a forma como eles colocavam. Eles diziam: Lurdinha, não é tão lindo assim como aparece aqui, né? Todo mundo aplaude, todo mundo quer nos ver e tudo, mas é muito difícil lá dentro. E aí eu vou pegar essa fala e colocar com o que eu escutei de um filho do Mestre Miguel, lá no Mestre do Mundo, né? Quando ele chegou para mim e falou: hoje aqui, por dia, todo mundo quer ver a gente tocar na Banda Cabassal, mas amanhã, quando terminar o evento, eu vou estar lá na rodoviária rezando que alguém olhe para mim e precise que eu carregue um pacote para ele, porque é isso que eu faço. Eu carrego um pacote para poder dar de comer a minha família. Então, se você for ver, às vezes a gente pega aquele universo artístico daquelas pequenas comunidades e a gente coloca todo mundo como popstar, mas a gente não sabe a dificuldade do dia a dia, para onde eles voltam, de onde eles vivem, as necessidades de direitos culturais que são negados, né, e etc e tal. Então, quando eu vi a Marineira, era disso que ela falava para mim, né? Era essa dor contida deles que passava para mim através daquela música, daquelas comunidades campesinas que faziam aquilo. E como elas falavam, quando eles falavam, primeira vez que eles falaram para mim que é impossível, se habla de impossível, e aí eu não entendia como eles falavam, o que era impossível, né? Eles falavam, quando eles falavam o amor de um cavalo por uma galinha, era tudo muito cheio de metáfora, né? Então, os passos, as coisas que eles representavam vinham desse universo, né? Desse amor impossível. Então, eu comprei isso assim e aí eu vi que Marineira é um gênero musical. Então, tinha 1000 marineiras como tem aí disponíveis para vocês pegarem, né? Então, tem os passos, tem a gestualidade, a representação da Marineira, mas cada um compõe a sua coreografia, porque ela é o improviso do casal que baila, né? A partir dentro daquele gênero musical. Então, é outra parte também extremamente que é encantador, né? Eu tive em 97, eu estive em Cuba, né? Quando eu sempre gostei de ritmos latinos, como eu falei para vocês, a minha dança, meu corpo se identifica com gêneros dançantes populares, porque é a dança que meu corpo reconhece para ser feito, né? E aí eu sempre gostei muito de bailes dançantes, né? Que o pessoal chama dança de salão, sei lá o quê, mas na verdade, enfim.
E quando eu fui para Cuba, eu queria conhecer algumas coisas sobre a questão educacional cubana, né, que eu muito me interessava na época, mas eu queria muito era ver salsa, bolero, pelos cubanos, né, tchá-tchá-tchá. E então, para poder eu conhecer isso, eu conheci a vida dos cubanos sem ser a que o hotel turístico quer mostrar pra gente, né? Então, como eles viam, como eles utilizavam esses gêneros dentro da sua vida comum. E aí eu vi que tchá-tchá-tchá, mambo, bolero, era muito mais do que um baile né, com o qual a gente se identificava naquela alegria. Ela era também a zona de escape de cada um, dentro daquele universo, né, vivido, né. Há muitas verdades para serem conhecidas sobre o povo cubano, né, sobre o regime. Acho que algumas coisas de Cuba não são boas para o povo cubano, mas a dança é extraordinariamente a zona de escape de felicidade, né? E essa força vai para o baile latino e que também transborda para o nosso corpo. O grupo Miraíra sempre teve uma relação também com esses bailes dançantes. Então, é verdade que dentro do nosso repertório, né, mambo, tango, tchá-tchá-tchá, bolero, essas coisas, né? Teve um espetáculo Meazes para Voar, a gente levou muito dos gêneros dançantes, né, para o espetáculo em si. E também no espetáculo Irmãos Freitas e Irmãos, eu pude fazer alguma coisa de Cuba, né? Assim, o bolero advindo do som, né, do gênero dançante som, que ele é um gênero original, né, tanto para as outras coisas cubanas, como o próprio bolero, como a salsa também e tal, né? Então, essa questão de como os bailes, como as danças, né, como determinado elemento serve para você coreografar, ligado a essas tensões latinas que o povo brasileiro vive, e também é um universo fantástico de possibilidades, né? Eu lembro que estando na Argentina, na Praça de Maio, e vendo aquele lenço branco enorme no chão, onde um lenço simbólico, onde mulheres, mães, avós, né, esposas, né, que tiveram suas pessoas queridas, né, mortas, né, pelo regime na Argentina, e como essas mulheres ficaram conhecidas, as mães da Praça de Maio, e como aquele lenço serve como um elemento identitário, um lenço branco que está a voar, a chamar a liberdade. Em tantas danças latinas, é o lenço que ela amarra na cabeça e leva para identificar cada mulher daquela. Então, como estudar essas coisas serviu para a gente também levar isso para espetáculo e falar sobre as dores latinas e as dores brasileiras, né? Quando o Chico Buarque diz: quem é essa mulher que sempre o mesmo arranjo, só queria agasalhar meu anjo que mora na escuridão do mar. É a música do Chico Buarque, eu não me lembro, e que é a música que ele fez para Zuzu Angel, e que essa música casou muito com a questão das mães da Praça de Maio. Então veja como essas coisas, como você está dentro de um universo popular e como você pode trazer tanto as danças tradicionais populares, ou você coreografar no universo do popular para estar dentro também desse universo criativo de quem gosta de dançar e que pode encampar dentro da sua obra a composição com danças populares ou tradicionais populares. Bom, vamos para as perguntas, porque eu já estou desesperada aqui, que nós temos 20 minutos. Vamos lá. Anderson, ele falou o seguinte: queria saber se é algo para o futuro, pesquisas que ainda não foram para a cena ou algo para ainda pesquisar e pôr na cena do grupo. Quais são os projetos? Sempre tem coisas para serem feitas, sempre,
né? Agora você nunca pode... Quem trabalha com dança tradicional e danças populares tem que entender que a gente está sempre fazendo algo novo e sempre revisitando, porque é um repertório que fica, né? E você se alimenta dele também, né? E como ele também vai se reconstruindo ao longo do tempo. Mas quando você tem um grupo, né, de danças populares, você sempre tem que trazer algo novo, porque senão a juventude lhe abandona, vai embora, né? Então eles gostam de dançar o que já dançaram, mas também querem, como já disse Gilberto Gil, né? O povo também quer o que não sabe. Então, é claro que há coisas novas. Eu ando namorando atualmente com as possibilidades. Quando eu vou para o universo... Eu estou pensando agora no espetáculo dos 40 anos, né? Que ele é de passado e de presente. Porque quem trabalha com tradição popular, pensando que isso é passado, é porque está fazendo a coisa errada, né? A dança tradicional popular só é tradição se ela estiver sendo vivida hoje, se ela estiver no corpo hoje, se ela estiver sendo feita hoje, né? Então eu penso em algo... Eu estou trabalhando com a questão do que eu chamo minha terra, né? Retama. Estou usando também... Você sabe que eu adoro o universo... Spoiler, não vai dar spoiler. Sabe que eu adoro essa coisa do envolvimento com a língua nativa, né? Nós temos 260... línguas nativas brasileiras, então eu acho que a gente pode namorar sempre com elas, né? Em vez de estar usando palavras em inglês aqui pro Brasil, né? Então, eu estou namorando nesse momento com isso, né? Retama, que é minha terra. Então, qual seria essa minha terra, né? A gente vai trabalhar com vários lugares, né? Dessa minha terra, digamos assim, a minha terra Ceará, a minha terra Nordeste, né? Minha terra, enfim, né? Aguardem as cenas dos próximos capítulos. Né? Mas nós temos coisas legais para ser feita. Vamos lá. Leno Santiago perguntou: boa noite, professora. Qual foi a sua última coreografia e como foi o processo de criação? Fala rapidinho que a gente tem pouco tempo. Bem, quando você fala sobre a última coreografia, bom, o espetáculo Pátria Grande, ele teve, digamos assim, um trabalho de corpo muito ligado a Cícero, até porque a minha intenção é que o Miraíra tenha mais de 40 anos além de mim, né? E aí eu tenho que, muito gentilmente, passar esse universo. Então, o meu universo coreográfico, ele tá muito ligado ao universo do Irmãos, porque eu estava com as ideias, com os estudos e com o fazer do corpo. Entretanto, não há nada que vá para o Miraíra que ele também não brote em mim, né? Aí tem coisas que a gente começa, que os meninos terminam, e tem coisa que eles mesmo, a partir de todo o universo oral, porque você vai ver que a dança tradicional, ela é oral. Então, foi por isso que eu defendo que as danças que estão semi-desaparecidas possam ser feitas pelo nosso corpo, que as reconhece, as se identifica com ela. Que é isso que o Miraíra fez e faz, vai continuar fazendo com o fandango. Foi a mesma coisa também que a gente quer fazer com o universo de danças semi-desaparecidas do nosso estado. Então, porque a dança tradicional é oral. Alguns mestres dançam e outros não dançam, mas o grupo é projeto dele. Então, dentro dos espetáculos por inteiro, o meu universo maior foi com o espetáculo Irmãos, onde eu projetei exatamente o universo com o qual eu queria que fosse dançado, espelhado, né? Mas talvez a coisa que eu mais tenha tido felicidade em fazer, estruturar, em se fazer conhecer, além das danças latinas que eu pude possibilitar e trazer, né? Tem sido o universo com as danças cearenses a partir das coisas que eu tenho possibilitado que as pessoas vejam e que até então não era comumente aceito como sendo do Ceará. Por exemplo,
o universo do Maneiro Pau que todo mundo só achava que era o mesmo. E na verdade não é Maneiro Pau, são Maneiro Paus. Então nós temos várias formas. O universo das brincadeiras de coco que todo mundo achava que era o coco, não é, são vários cocos. Não é uma diversidade de formas de coco que pertence a cada comunidade que faz. Então, se você vai esse coco foi performático, foi feito a partir do que aprendi com o coco falando de tal. Então, esse universo são as coisas que mais me encantam. O próprio reizado cearense, a primeira vez que o nosso grupo colocou em cena, ele brota do meu corpo em si para ir para lá, né? Então, esse universo das brincadeiras cearenses, né? Tem sido a coisa que eu mais tenho tido a felicidade de fazê-las, para poder e dizer que não é a dança do Ceará, mas as danças do Ceará que precisam ser realmente reconhecidas, e não é singular, ela é plural. A senhora coreografou também no Pátria Grande a performance da Porangaba. Da festa. Eu nem falei sobre as festas também, né? Essa coisa do rito, né? Que foi um universo com a questão das coreografias com festas e com a questão do ritual da festa da coroa, da Parangaba, do Bom Jesus, né? Porque esses universos também de festas e rituais às vezes parecem ser fáceis, mas na verdade é muito mais complicado do que as coreografias em si, que tem passos definidos, formas de caminhar definidas, né, que você vai percorrer por elas para poder estabelecer sua performance. O Nilson falou assim, quando a senhora estava falando sobre o aprendizado do grupo, das questões sociais, né, para a gente poder dançar e tal. Aí ele falou, lembro que na minha época, cada montagem a gente tinha um mini seminário para saber o porquê de tudo. E a Estefânia, ela completou, sempre nos passava sobre essa importância de saber o que estava dançando, né? Que é algo que está muito presente no nosso grupo. A Claudinha falou, vida para além do umbigo, lindeza Lourdinha, dentre as muitas que é você. E temos mais perguntas. O professor Nonato perguntou, essa dança de catalão é de autoafirmação no texto da canção, no gestual? Não, Nonato, ela é só instrumental, né? E ela é só instrumental. E ela tem uns instrumentos bem específicos. Inclusive, eu trouxe muita coisa. Eu tenho imagens, eu dançando lá na praça, né? Na sardana, o cara fazendo os passos identificatórios de cada um. Ela é meio cirandeira também. E ela é bem orquestral e ela tem instrumentos específicos, assim, como se fosse um realejo, né? Como se fosse um realejo antigo, né? O instrumento é todo esse. E as músicas são lindas, mas ela é toda instrumental, ela não tem canto. A Cassiopeia comentou, quero que meus filhos vayam uma excursão folclórica por aí, viu, tia Lourdinha? Oi, Cássia, que bom, lá do Rio, olha aqui. Um beijo pra você, minha flor. Se Deus quiser, meus sobrinhos lindos, meus sobrinhos netos. E ela ainda colocou aqui uma missão, ó. Anderson Cicinaira, vocês têm uma responsabilidade grande de carregar essa herança de amor da tia Lourdinha, viu? Sim, senhora. Ela ainda falou o seguinte, queria uma Lourdes Macena em cada comunidade desse Brasil para que essa juventude se enxergue importante. Ai, demais. Que lindo. Mas, olha, os grupos, a gente tem produzido muitas criaturinhas, né? Eu vejo que os grupos, agora eu acho que há o caminho de se fazer as danças, porque elas são lindas, maravilhosas, né? A gente adora dançar e fazer como empoderamento da comunidade que a faz. Então você dança, você explode, mas você compra uma outra briga com isso, né? Que é isso que a gente precisa compreender e entender. O Leozinho que tá com a gente, ele falou que ele lembrou da senhora explicando a questão de luta do povo paraguaio quando eles aprenderam a dança pro Pátria Grande, né? E eu acho que é muito interessante porque assim, a dança em si ela é uma coisa bem singela, né? Você não enxerga todas as questões, assim, por trás de tudo. E aí a senhora, num desses ensaios, assistindo os meninos, assim, por mais que eles soubessem a coreografia, ainda faltava enfatizar essa importância, né? E a senhora foi lá e muito, muito lindamente, maravilhosamente, chegou e explicou para os meninos sobre tudo isso, né? Novamente, assim, fazendo essa explicação de novo dessa importância de pensar em como colocar isso no corpo também, né? Por mais
por mais que seja uma dança de singeleza. O Benevânio, ele falou... Olha aí, menino. Ele falou aqui... Benevânio, prazer. Como você vê a importância da escola na manutenção dessa identidade cultural dançante? Aí ele ainda complementou. Vejo que as escolas podem ser grande fomentadora, mas também um desvio da matriz. Exemplo, quando se dança um carimbó usando música da banda Calypso e sem haver nenhum movimento típico da dança. O que você acha? Eu acho que ela tá com o profissional errado. A culpa não é da escola. Assim, a escola tem culpa porque ela não se apropria de conhecimento para ela dizer esse profissional tá fazendo uma coisa certa e esse profissional não está. Então, assim, quem quer dançar com danças populares tradicionais precisa aprender a conhecer gêneros. Carimbó é um gênero musical, existe 1000 carimbó. Então, ele precisa escolher o gênero carimbó para poder dançar carimbó, senão vai... Né? Então, há uma necessidade inclusive o carimbó que muitos grupos fazem é o carimbó turístico. Não há nada errado com isso, né? Até o Pará faz isso também. Mas os meninos precisam saber que tem uma comunidade que é devota a um santo e que dança carimbó. É por isso, né? E que é a comunidade que está registrada no IFAM e tudo mais. Então, há uma necessidade, a escola pode ser sim, e precisa ser sim, esse espaço de difusão das danças que nos pertencem. Porque quem é que vocês acham que vão fazer danças brasileiras, gente? Né? Então, assim, ó, todo mundo diz, home office. Eu recebi um monte de coral do IF, tudo com as palavras inglesas. Gente, que diabo é isso, hein? Quem é que tá aqui? Que vocês... Tem algum pessoal visitando a gente, professores, visitantes, que são tudo dos Estados Unidos, da Inglaterra, sei lá, e que a gente precisa... Então, bota um parente. Então, assim, por que não usa Tissucueoca? Tissucueoca é trabalhar em casa, para os caiapó. Então, por que a pessoa não usa isso? Se é para ter uma coisa exótica, que todo mundo lembre, por que não usa algo que seja nativo, né? Por que a gente tem que sempre estar no cabresto, né? Ser pau-mandado de uma nação que nos explora em todo sentido. Então, ser do popular tem a ver, sim, com querer que tenhamos dentro da escola profissional, adequadamente, profissional que conheça, o profissional que vai ensinar dança popular, não é só porque aprendeu a dançar com fulano, ciclano, Beltrano, aprendeu o passo e vai ensinar o passo, não. Até para você ensinar frevo, aprendi o frevo, né? Você aprende todos os passos, gente, o frevo, ele surgiu dentro de um grupo de defesa em termos de conotação social, de reivindicação, de forma de chegar. Então, o que é o frevo brasileiro? É só aquele passo ou ele tem a ver com a contextualização? Então, não dá. Então, assim, a dança tradicional popular, as danças populares, elas são, sim, motivo de empoderamento histórico, geográfico e cultural dentro das escolas, desde que tenha profissionais qualificados. E por isso é que eu digo, quem gosta de danças populares precisa ir estudar, fazer curso, gente. Por que as pessoas estão gostando? Não pode desassociar uma coisa da outra, né? Não pode. A Nicinha perguntou, diretamente de Portugal. Olha aí. Qual a forma mais eficiente de um pesquisador colaborar com as comunidades? Muito importante essa pergunta. E assim, primeiro, procurando não interferir, porque sempre a gente acha que quando eu digo não interferir, assim... A gente que vai do urbano para o interior, a gente já acha que a gente é mais sabido que eles. Primeiro ponto. Isso guardado as suas devidas proporções, né? E tem determinadas coisas que a gente sempre analisa a partir de um contexto nosso. Eu aprendi isso com Paulo Freire, né? Quando ele diz que as palavras não é apenas junção de letras, onde a gente junta batata. Batata, né? Beabá, teatá, teatá, ela não significa só... batata, aquela que eu gosto. Ela pode ser a batata da perna, dentro do contexto de quem está falando, a mesma palavra, ela tem o sentido de quem conhece aquela batata naquele lugar. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que às vezes a gente indo para lá, a gente acaba interferindo dentro dos processos, e isso
atrapalha. Se a comunidade mesmo fez as suas escolhas de alguns elementos, a escolha é dela, né? Eu acho que ela vai fazer o que ela bem entende, porque a brincadeira dela, ela quer fazer. Agora, quem vai para aprender com ela, registra do jeito que tá lá e coloca todas essas questões para aquele lugar e tenta ser justo também naquilo que o governo local não lhe dá abertura para ser colocado. Porque se o fizer, os grupos serão maltratados, deixados de lado, cada vez mais excluídos. Então, que você possa fazer isso na sua fala. Porque você, dependendo se for um pesquisador de uma universidade, você tem essa isonomia para você sentar a pua. Então, seja honesto com eles. Fale do que eles precisariam falar, que eles não dizem no lugar onde eles estão para não ser rejeitados, né? Então, faça isso. Mas eu acho que a melhor forma, Nicinha, é aprender com eles e compartilhar o que eles querem saber, se eles quiserem saber. Olha, nós estamos aqui nos 5 minutos finais da nossa live. Teve muita gente, mãe, falando aqui, agradecendo, dizendo que aprendeu muito hoje. Vou fazer um resumê pra gente não demorar muito. E teve muita gente animada com o espetáculo dos 40 anos. Inclusive Paulinho, Júnior, Stefânia. Só dizendo que quer dançar. A gente tá aberto. Quando esse negócio acabar, vem todo mundo, volta pra esse grupo. E olha, inclusive, está aqui anotado, escrito, Paulinho colocou: se o governo deixar e quando a pandemia acabar, vamos trazer o grupo para se apresentar aqui no Mato Grosso. Tá registrado, Paulinho. Olha, Paulinho, nós temos o ônibus do IF e você também é IF. Então, olha, já tá fechado. Menino, fechou no turnê. Essa live maravilhosa. Olha, todo mundo anotando aqui, fazendo a hashtag Tsukueoka. Eu não sei se falei certo. Tsukuê com cedilha. Tsukueoka. É Caiapó, viu? Porque essa coisa também de que Tupi-Guarani é a mesma coisa, não é não. São 260 línguas nativas. Cada vez que eu vou atrás de saber uma coisa, é uma vida. Tsukueoka. Vamos reivindicar, botar Tsukueoka. Estou onde? Estou no meu Tsukueoka. Olha, já estamos também recebendo convite aqui para Canidé, do Lucas. Muito obrigada. Olha, Lucas. Olha, maravilhoso. E, gente, a gente quer agradecer muito. Vamos aproveitar aqui pra gente encerrar com calma. Temos ainda 3 minutos, tá? A senhora pode fazer o seu encerramento. A Claudinha Pires também já agradeceu aqui também, mandou beijos. A Gracinha mandou um beijo pra você. Olha. E tudo mais. E aí, a gente também quer dizer que agora agosto promete. Estamos bolando muita coisa. Será que eu ouvi falar em curso? Gente, ouviu falar nisso? Sim, será? Olha. Não sei. Fica aí a dica para acompanhar o nosso Instagram nesses dias e ver que a gente vai divulgar tudo isso com calma. Então, mãe, a senhora tem aí um tempinho, 1 minuto pra frente. Olha, a nossa praia, pelo menos a minha praia, sempre foi escola, gente. Né? É assim, trabalhar com as danças populares. A escola é o caminho, a escola é a possibilidade, né? É claro que eu adoro o espetáculo, porque essa história de que porque dar um desconto, porque é de escola. Como assim? Tudo que se faz de escola tem que ser bom, tem que ser legítimo, tem que ser maravilhoso, tem que ser com qualidade, porque é isso que faz com que os nossos alunos possam respeitar a arte, os artistas, ou eles serão artistas, ou eles serão os consumidores adequados para a arte que a gente produz. Então, eu acho que esse é o caminho. Então, provavelmente, o caminho do Miraíra com as ofertas das coisas que você quer fazer é sempre voltado para a docência. E a criação em artes, né? Também, né, baby? Então é isso. Muito obrigada, obrigada a todos. Amei. Um beijo. Amei. Obrigada pela presença de vocês. Quarta-feira tem mais live. Lembrando dos velhos tempos no Miraíra com a Thalita. Thalita Lopes Honorato vai estar aqui, então vocês estão todos convidados. Um beijo enorme e até a próxima. Aguardem novidades quentes. Tchau, gente. Tchau.